A política acreana vem sendo movimentada nos últimos dias por temas, digamos, polêmicos e que demonstram a capacidade de reinvenção dos nossos setores políticos. A mais nova delas, o PSD, o Partido Social Democrático, que promoveu um rebuliço na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. 3 deputados já embarcaram nas fileiras do PSD, que embora de fato e de direito ainda não esteja criado, porque ainda precisa de 500 mil assinaturas de filiados para que cumpra a lei e venha a existir também de direito, o PSD já é um fato político muito relevante. No Acre, o deputado Chico Viga, do PT, e a deputada Marileide Serafim, do PMN, e Denilson Segovia, do PSC, já aderiram ao PSD. Cada um com seus argumentos, cada um com suas justificativas. Você já ouviu, inclusive, aqui o pastor Denilson Segovia na semana passada no Gazeta Entrevista. Hoje eu vou bater um papo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, uma sessão, aliás, bastante movimentada hoje na Assembleia Legislativa, o deputado Moisés Diniz, do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Deputado, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, Alain. Prazer recebê-lo, viu? Prazer meu. Tá mais tranquilo, né? O senhor e o... A sessão terminou agora, terminou, tá com 40 minutos. Estava acompanhando pela internet. Quando não estou lá, acompanho pela internet. Aliás, o assunto da questão da pecuária será um tema do nosso debate. Foi o último tema, inclusive, que os deputados abordaram, por conta, inclusive, da visita do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, Suero Veronese, e de pecuaristas que foram pedir o apoio dos deputados com relação... Vamos começar logo com esse tema, então, deputado. Eu acho que a questão do PSD a gente mantém, porque esse foi um assunto muito palpitante hoje na Assembleia, porque eu anotei aqui algumas falas. Enquanto ouvia os senhores, eu anotava aqui algumas falas. O senhor disse que era uma boicote. O senhor disse que era um boicote, não só no Acre, mas no Brasil inteiro, dos ministérios públicos, por conta da votação que está aí em vias de ser aprovado o relatório de Aldo Rebelo e a busca de uma solução para os temas polêmicos do Código Florestal brasileiro, o novo Código Florestal. Na sua opinião, é um boicote dos órgãos do Ministério Público em todo o Brasil e não seria só uma questão acreana, é uma questão, na sua opinião, então, nacional, deputado? Eu tenho dito publicamente que, mesmo o relator do Código Florestal sendo do meu partido, eu tenho divergências a determinadas posições Código. Que estão no Código. O Aldo Rebelo é do PCdoB. Mas acho que as minhas divergências, elas têm que ser feitas à luz do dia e com os mecanismos que a democracia nos permitiu, que é a pressão, que é a mobilização e o convencimento. Então, se tem alguém que discorda de ponto A, B, X ou Y do Código Florestal, se mobilize, pressione o Congresso para que as mudanças sejam efetivadas, as ONGs, os movimentos sociais, etc. O Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais e o Ministério Público do Trabalho acionar a Justiça Federal no momento desse, às portas da votação, na minha opinião, soa estranho, não soa democrático. Acho que eles devem se organizar na mobilização de convencer os deputados a mudar pontos do código que eles considerem necessários mudar e não fazer uma pressão dessa. Por exemplo, Cruzeiro do Sul, já a partir de hoje está faltando carne e essa semana deve começar a faltar carne em Rio Branco. E o primeiro que vai padecer é o mais pobre, é aquele que se esforça muito para às vezes comprar 1 quilo de carne durante a semana. No restante da semana ele come outros produtos mais baratos. Então, na minha opinião, na democracia, o jogo se dá através da pressão e do convencimento. Portanto, eu usei até o termo que é a teoria da curvatura da vara. Eu sou um homem de equilíbrio, um homem de convencer e de ser convencido. Mas quando a vara está torta demais para um lado, a gente tem que puxar toda para o outro lado para ela voltar ao normal. Então eu fui duro hoje a favor dos pecuaristas. Acho que essa ação dos 3 ministérios públicos, ela não cabe nesse momento, em cima de um debate nacional que está sendo ouvido a sociedade toda, está sendo ouvido do grande pecuarista ao indígena lá na aldeia, está sendo ouvido
toda a população brasileira, as ONGs, e uma ação dessa, na minha opinião, ela não cabe. O deputado Jamil Asfuri, ele disse o seguinte, a ação do Ministério Público Federal de fechar os 14 frigoríficos é, no mínimo, fala do deputado, uma irresponsabilidade. Na opinião dos deputados, que eu ouvi a fala do deputado Weber, a sua, do deputado Jamil e dos outros deputados a respeito do tema, foi uma medida desmesurada. A ação propõe uma punição muito severa e a multa que pode chegar a 2 bilhões de reais. No entanto, as denúncias também são sérias. Uso de área de desmate para a criação de gado e até trabalho escravo. Os deputados, o senhor propôs uma visita dos deputados aos procuradores e promotores. O senhor acha que essa visita pode trazer algum resultado, deputado? Quando 2.100 alunos passaram na universidade e 207 foram proibidos de fazer, a Justiça Federal, a pedido do Ministério Público, cancelou o vestibular e, além de prejudicar os 207, prejudicou os 2.100. E nós agimos, dialogamos com o Ministério Público Federal e foi mudada, a ação foi mudada. O doutor Jair mudou e agora os alunos estão estudando. Inclusive, eu estou muito preocupado, porque eu estou com medo, porque a ação continua tramitando na Justiça. Esses meninos podem, daqui a 3 anos, esses 2.100, terminando a sua faculdade, sair uma sentença lá no STF, por exemplo, ou no STJ, e todo o imposto que eu paguei, essas 2.100 crianças, jovens e adolescentes que estudaram, podem ser penalizados e jogados fora a sua faculdade. Portanto, eu acho que toda medida judicial ou política ou econômica que é unilateral, ela não ajuda o país. Eu acho que deveria ter mais diálogo. Criminoso tem que ser tratado como criminoso. Produtor rural tem que ser tratado como produtor rural. A forma que está se agindo, ela é unilateral e exige mais diálogo. Há órgãos fiscalizadores, há órgãos de mediação, a política é um órgão de mediação. Portanto, eu estou defendendo que a gente medie esse conflito que pode provocar uma grave crise de abastecimento de carne no Acre e talvez no restante do país, especialmente na região norte. Lembrando que, pelo próprio presidente da Federação Agricultura, Assuero Veronese, ele disse, Alain, o PIB do Acre ainda tem, na sua representatividade, 20% da pecuária. Então, é muita participação da pecuária, no setor produtivo, obviamente, para que a gente fique deixando essa situação. Eu sou a favor de cumprir a lei. O problema é que, às vezes, tem um cidadão lá em Ipanema comendo bife e fazendo discurso bonito sobre a preservação da Amazônia. Ele lá na beira-mar, comendo bife de carne de bovina, tomando cerveja e teorizando sobre a preservação da Amazônia. Sem nunca ter pisado Nós aqui, aqui somos os caboclos, nós não defendemos devastação da Amazônia. Eu ouvi várias vezes publicamente o presidente da Federação, o Assuero Veronese, defendendo algo que é inédito na América Latina, defendendo desmatamento zero. Porque o uso das áreas degradadas. O uso das áreas já abertas dá para manter e com ampliar tecnologia a nossa pecuária. Portanto, qualquer medida unilateral, venha de onde vier, nós vamos nos posicionar contrários. Nós somos a favor da construção de algo que seja consenso para a sociedade. Só para a gente finalizar esse assunto, a visita já tem data aos Nós procuradores? vamos pedir porque precisamos marcar audiência, mas amanhã nós vamos tentar visitar todos os procuradores. Deputado, a gente falava ainda há pouco do PSD, e eu já falei aqui dos deputados que migraram, não ainda de fato por conta da criação oficial da legenda, o partido tem até julho para que realize esta assinatura, esse colhimento de 500 mil assinaturas, enfim. Mas houve um rebuliço na Assembleia que é natural. No entanto, eu tenho ouvido seus discursos, tenho ouvido também alguns comentários de pessoas ligadas ao governo e à base, dizendo, não, o Vigas saiu do PT, mas permanece votando com a base aliada. E a Marileide Serafim e o Denil Segovia também vão para a base aliada. Isso é um processo que é até mais interessante para o governo. Será mesmo, deputado? Porque eu ouvi o Chico Vigas, conversei com o pastor Denil Segovia e não foi muito bem isso que eles me falaram, não. Na verdade, fica muito ruim a gente se intrometer na casa dos outros, né? Eu tenho ouvido comentários de dirigentes do PT sobre o Chico Vigas,
da deputada Antônia Lúcia sobre o pastor Denilson, não vi ainda de ninguém do PMN sobre a Marileide, mas são deputados que têm tido uma relação muito fraterna com a gente, votam projetos, no caso da Marileide e do Denilson, votam projetos quando eles consideram de interesse da população. Vou dar um exemplo, amanhã nós vamos votar um projeto que o governo do estado subsidia 40% do custo da passagem para Jordão, Santa Rosa, Taumaturgo e Porto Volta, os municípios isolados, e ainda o governo quer colocar aviões de porte médio, um caravan, né? E, ou seja, uma passagem de Jordão que custa R$400 vai cair para menos de R$200, em torno de R$200. E uma matéria dessa, nenhum deputado vai votar contrário. Então, foi isso que eu quis dizer, no sentido de que os deputados vão estar votando a favor do governo. Matérias que sejam em benefício da sociedade, isso, claro, a oposição sempre tem se colocado dessa forma. Olha, o deputado Chico Viga, com quem eu tenho conversado até um pouco mais de tempo, me disse que um dos fatores que o levaram a se desfiliar do PT, não se desfiliar do PT, gente, ele não se desfiliou ainda, mas se afastar do PT para ingressar no PSD, é justamente a relação dele com o assessor especial do governo, Francisco Nepomuceno Carioca. E a sua opinião sobre isso? Eu sei que o senhor não gosta de se meter na cozinha dos outros, mas o senhor é líder do governo, e isso faz parte do assunto do momento político na Assembleia. E aí? O que vai acontecer é o seguinte, vai haver divergências internas, uma opinião, por exemplo, do Léo do PT sobre um deputado do PT, eu vou respeitar, mas eu nunca vou deixar de lembrá-los de que esses deputados, sendo da base do governo, eu tenho responsabilidade como líder do governo de cuidar da coesão da minha base. Portanto, eu vou estar sempre defendendo os deputados da base do governo. Quando tiver uma divergência do Tio ou do Walter Prado com o PDT, eu vou respeitar. Mas vou divergir com o PDT ou com o PT em defesa dos meus deputados, porque o meu papel é cuidar para que a base seja unida, coesa e defenda os projetos da Frente Popular. Então, haverá divergências aqui e acolá entre mim e os partidos da Frente Popular, mas eu estarei sempre defendendo o que me foi incumbido pelo governador Tião Viana, que é a defesa da unidade. O Carioca foi muito duro? Eu acho que o Carioca tem um estilo, né, diferente do meu. Eu já disse isso para ele, eu sou muito amigo do Carioca. O Carioca é muito duro, né? Às vezes falta um pouco mais de flexibilidade, é aquele jeito muito direto de... Ríspido, às vezes um jeito melhor de tratar, pode menos resolver. Truculento. Né? Não é que seja truculento, é o estilo. Vou dar um exemplo, às vezes uma forma de dizer a verdade, né? Na verdade, às vezes você pode... Eu vou dar um exemplo da greve dos professores. Até hoje eu não entendo como é que teve uma greve de 29 dias no governo, encerrando o governo do Binho, do homem que mudou a educação no Acre. Desde secretário municipal de educação da capital, depois 2 mandatos de secretário do Jorge, e vice-governador e secretário, e depois governador. Ou seja, o Binho mudou a educação no Acre. E encerrou seu governo melancolicamente na área de educação com uma greve. Desnecessário, porque faltou o diálogo de assessores do governador Binho Marques para dialogar mais, conversar mais, ouvir mais e evitava aquela greve. Então, acho que falta isso. E eu tomei uma decisão, conversei com o Tião, em todas as manifestações, em todas as possibilidades de movimento social, eu vou estar presente. Hoje, por exemplo, os agentes penitenciários foram para a Assembleia e eu os recebi. E eu quero falar desse tema agora, depois do intervalo, porque o tempo já estourou, mas eu volto a esse tema, vou ter 2 blocos aqui com o deputado Moisés Diniz e vou deixar já uma pergunta no ar. Astério Moreira, Edivaldo Souza e Walter Prado também namoram sério com o PSD. E os 3 são da base do governo. Será que esse namoro vai dar casamento? Como é que está esse clima? Daqui a pouquinho a gente volta com o Gazeta Entrevista, após o intervalo. Até já.